Disciplina Anatomia Humana. Aula 3. As válvulas têm como função garantir que o sangue siga em uma única direção, não gerando assim um refluxo, através da passagem do sangue dos átrios para os ventrículos, evitando por sua vez com que esse fluxo ele retorne. As câmaras cardíacas contraem e dilatam-se alternadamente cerca de 70 vezes por minuto, mas propriamente dita 76 vezes por minuto. O processo de contração da câmara miocárdica, ou seja, do músculo cardíaco, denominamos de sístole e diástole, sendo a sístole a contração e a diástole o relaxamento dessas câmeras. Os fatores que podem aumentar a frequência do coração determinam-se da seguinte forma: queda da pressão arterial, inspiração, excitação, raiva, dor, hipóxia, que seria a redução da disponibilidade do oxigênio em algumas partes do nosso corpo, os exercícios físicos, a adrenalina como um hormônio natural e a febre, que seria a hipertermia. Os fatores que podem diminuir a questão da frequência cardíaca seria o aumento da pressão arterial, a expiração, a tristeza, a má alimentação e assim por diante outras estruturas. A circulação sistêmica nós definimos como pequena e grande circulação. Nós temos dois tipos de circulação. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar ela vai ser coração, pulmões, coração. Definimos também como pequena circulação. Já a circulação sistêmica, trabalhada coração, corpo, passando por todas as estruturas corporais através do fluxo sanguíneo e retornando para o coração, nós definimos como circulação sistêmica ou circulação corporal, também conhecida como grande circulação. O coração, por sua vez, como sendo o centro de toda a atenção ao qual está bombeando esse sangue, tanto para o pulmão como para todas as estruturas do nosso corpo, tem duas funções: buscar o sangue oxigenado que está nos pulmões, na pequena circulação, e conduzir o sangue que está com oxigênio para o corpo humano, que é a grande circulação. A grande circulação, por sua vez, ela retorna dos pulmões, através da pequena circulação pelas veias pulmonares, vai para o átrio esquerdo. Quando o átrio esquerdo se contrai, manda esse sangue para o ventrículo esquerdo. O sangue chegando então no ventrículo esquerdo, parte do coração pela artéria mais calibrosa que nós apresentamos, a artéria mais significativa, chamada por sua vez de artéria aorta, que vai levar esse sangue para todo o corpo, bombear o sangue através do coração para todo o corpo, conduzir para todos os sistemas, órgãos, tecidos e células, gerando assim a oxigenação e a busca desse sangue rico em gás carbônico. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles são determinados de três formas básicas: artérias, veias e capilares, sendo as artérias ricas em oxigênio, as veias ricas em gás carbônico e os capilares sendo a questão periférica dos microvasos trabalhados como arteríolas e vênulas. Saindo das arteríolas e vênulas, que também estarão localizadas diretamente no interior do pulmão, podemos falar um pouco sobre a fisiologia e a estrutura anatômica do sistema pulmonar. O sistema pulmonar é constituído por um par de pulmões, sendo que o esquerdo ele é um pouco menor que o direito, devido justamente à questão do coração estar deslocado ao lado esquerdo. O pulmão esquerdo trabalha-se com duas estruturas lobares e o pulmão direito com 3 lobos. O pulmão direito e o pulmão esquerdo trabalham com a mesma função. Não é porque um tem um pouco mais morfologia estrutural do que o outro que não tem essa questão. Já as fossas nasais, que são duas cavidades paralelas, que começam nas narinas e terminam na faringe, são separadas uma pela outra por uma parede cartilaginosa denominada de septo nasal. O seu interior há dobras, chamadas de cornetos nasais, que forçam o ar a entrar de uma forma turbilionar. Possui um revestimento dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, também presente nas porções inferiores das vias aéreas, como traqueia, brônquios e porção inicial dos bronquíolos. No teto das fossas nasais existem células sensoriais, responsáveis pelo sentido do olfato,
ou seja, aquilo que sentimos como dor. Tem a função ainda de filtrar, umedecer e aquecer o ar. A faringe já se torna um canal comum ao sistema digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais de uma forma intercalada. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe. Já a laringe é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas situadas na parte superior do pescoço em continuação à faringe, chamado pomo de Adão. Saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe. A entrada da laringe chama-se de glote ou epiglote. Acima dela existe uma espécie de lingueta, que chamamos de epiglote, né? Essa lingueta ela está superior e que funciona assim como uma válvula de liberação. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas nossas vias aéreas. Famoso, né? Não dá para assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Ou a gente come, ou a gente respira. A traqueia é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e de cerca de 12 centímetros de comprimento, cujas suas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Bifurcam-se na sua região inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões e seu epitélio de revestimento mucociliar adere a partículas de poeira e bactéria, evitando assim infecções e doenças através das inalações. Posteriormente, podemos dizer que graças ao movimento dos cílios, conseguimos eliminar essas partículas engolidas ou expelindo elas através da nossa expiração. Já os pulmões são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, sendo envolvido por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, que são brônquios segmentares, lobares, até chegar nos bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a chamada árvore brônquica ou árvore respiratória. Nos pulmões, cada bronquíolo termina em uma pequena bolsa formada por célula epitelial achatada, tecido epitelial pavimentoso, recoberto por capilares sanguíneos. Denominamos essas bolsas ou essas pequenas bolsíolas de alvéolos pulmonares. Já o diafragma, que é o músculo principal da nossa respiração, tem como base apoiar-se em um fino músculo na base do tórax, dividindo assim o nosso tórax do nosso abdômen, também presente em todos os mamíferos, promovendo juntamente com os músculos intercostais, peitoral e alguns outros músculos acessórios, a nossa respiração. Logo acima do estômago temos um nervo frênico, ao qual controla o nosso diafragma. Como consideramos a fisiologia da respiração? A fisiologia da respiração trabalha-se da seguinte forma: ventilação pulmonar seria a inspiração, que promove a entrada de ar nos pulmões, dando-se pela contração da musculatura diafragmática e musculatura intercostal. O diafragma baixa e as costelas elevam-se, promovendo o aumento da nossa caixa torácica, com consequente redução da pressão interna em relação à externa, forçando o ar a entrar nos pulmões. Já a nossa expiração é um movimento contrário, promove assim a saída de ar. Dá-se pelo relaxamento da musculatura diafragmática e dos músculos intercostais, sendo que o músculo do diafragma eleva-se, as costelas abaixam-se, diminui-se assim o volume da caixa torácica e o consequente aumento de pressão interna, forçando o ar assim a sair de nossos pulmões. Transporte de gases respiratórios. Como falamos do transporte de gases? O transporte de gás, como o oxigênio, está a cargo da hemoglobina, proteína presente nas hemácias. Cada molécula de hemoglobina combina-se com 4 moléculas de gás de oxigênio, formando a oxihemoglobina, e assim conduzindo a todo o nosso organismo. Nos alvéolos pulmonares, o gás do oxigênio difunde-se com o ar. Portanto, os capilares sanguíneos penetram nas hemácias, onde se combinam com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico, CO2, é liberado para o ar através de um processo que nós denominamos como hematose. A hematose nada mais é do que a troca do oxigênio pelo gás carbônico, né? A troca da inspiração, quando inspiramos oxigênio,
e eliminamos assim, por sua vez, o gás carbônico. Já o sistema linfático, que são esses vasos linfáticos? São pequenos vasos com diâmetro inferior a 3 milímetros, encarregado de conduzir a linfa. Líquido incolor, composto de água e outros elementos como proteínas e muitas vezes bactérias, fazendo que os vasos linfáticos façam parte do nosso sistema circulatório e ajudem na nossa limpeza do organismo. O vaso linfático, por sua vez, conduz líquidos e substâncias que as veias não retiram do tecido. Então, por sua vez, acabam formando-se a linfa. Esta é levada pelos vasos linfáticos aos gânglios e daí as questões linfáticas maiores desenvolvem a circulação na veia subclávia, localizada no tórax, levando assim a uma eliminação pelo nosso sistema imunológico. O sistema digestório. Como que definimos e como trabalhamos o nosso sistema digestório? O sistema digestório é um sistema altamente complexo. O sistema digestório ele é formado por uma questão de um longo tubo musculoso, ao qual está associado da boca até o ânus, apresentando entre esse interpério faringe, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, reto e aí terminando assim no ânus. Esse tubo muscular, ou chamado tubo digestivo, que parte do esôfago, da boca até os intestinos, ele é formado por uma camada mucosa, submucosa, muscular e adventícia. A boca é a primeira estrutura do nosso sistema digestório. A boca é a abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo, tem a sua primeira quebra molecular, encontram-se na boca a língua e os dentes, que auxiliam nesse preparo, com a mastigação, trituração e a própria língua e as glândulas salivares, que é formada pela pitialina, fazendo que a ação dessas enzimas destrua propriamente esse alimento num primeiro momento, e a língua, com o seu movimento de deglutição, empurrando o alimento em direção à garganta, para que nós possamos engolir, faz com que exista a primeira ação da digestão. As papilas gustativas localizadas na língua, elas trabalham de forma sensorial, percebendo os 4 principais e primários sabores que nós conseguimos identificar: o amargo, o azedo ou ácido, o salgado e o doce. De sua combinação resultam centenas de sabores distintos. A distribuição dos 4 tipos de receptores gustativos na superfície da língua, ela não é homogênea. Já as glândulas salivares, elas vão estar interligadas diretamente com a questão da visão e do cheiro, estimulando a sua produção de pitialina e de amilase salivar, de enzima de amilase, assim como sais e outras substâncias que ali se encontram para a digestão do amido e de polissacarídeos. Então, o que acontece com a nossa ação das glândulas salivares? Produzimos constantemente saliva com a função de fazer essa quebra proteica, lançando essa secreção na cavidade bucal através das glândulas parótidas, submandibular e sublingual. Essas glândulas, por sua vez, produzem aproximadamente cerca de 2 litros, 2.000 ml de saliva por dia. Então a glândula parótida, ela tem uma massa variada entre 14 e 28 gramas. É a maior das 3. Ela situa-se na parte lateral da face, abaixo e adiante o pavilhão da orelha. Já a glândula submandibular, o próprio nome já diz, está embaixo da mandíbula. É arredondada, mais ou menos do tamanho de uma noz, e tem essa função, por sua vez, de estar produzindo constantemente a questão da amilase salivar. Já os sais das glândulas salivares têm como função neutralizar as substâncias ácidas da boca. Ou seja, na nossa boca sabemos que temos um pH neutro, levemente ácido, em torno de 6,7, ideal para a ação da pitialina, transformando assim o bolo em um bolo alimentar, empurrando para a língua, para o fundo da faringe, sendo encaminhado para o esôfago, impulsionado pelas ondas peristálticas que o mesmo promove. Como conhecemos constantemente, o nosso processo da deglutição trabalha-se através de ondas peristálticas. Então, a partir do momento que existe a deglutição, o organismo, e através da questão
de termos a cabeça acima e o tubo abaixo, ajudando assim na ação também gravitacional, entra em ação um mecanismo para fechar a laringe, evitando que o alimento penetre nas vias aéreas. Esse chamamos movimento deglutitório, peristáltico deglutitório. A faringe e o esôfago, por sua vez, situado no final da cavidade bucal, é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório. Por ela passa um alimento que se dirige ao esôfago e o ar que se dirige à laringe. Então, pelo mesmo canal, nós temos tanto a parte alimentar quanto a parte respiratória. O esôfago, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo diafragmático, que separa o tórax do abdômen. O bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para percorrer esse tubo e chegar ao estômago. Tratando-se do estômago e também do suco gástrico, o estômago é uma bolsa de parede musculosa localizada do lado esquerdo abaixo do abdômen, logo abaixo das últimas costelas, e é um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino. A sua principal função é a digestão, a quebra da proteína dos alimentos. Então, todo alimento que chega ao estômago através do bolo alimentar, quando chega no estômago, as enzimas digestivas, o ácido clorídrico localizado no estômago, faz essa quebra alimentar, diminuindo assim molecularmente essa estrutura para que vá encaminhada ao intestino. O próximo ponto que temos dentro dessa estrutura é o nosso intestino delgado. O intestino delgado, um tubo de aproximadamente 6 metros de comprimento, que tem, por sua vez, 3 subdivisões, chamada de duodeno, jejuno e íleo. Inicia-se o duodeno, jejuno e íleo.